Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quem foi edificado e abençoado, diga amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20. O coral vai ficar de pé só uma vez mais para ler a Bíblia. Toda a igreja de pé, vamos ler a Escritura. Somente um versículo nós leremos nessa manhã. João, capítulo 20. Louvado seja Deus que edificou os nossos corações com canções tão maravilhosas e agora há de falar conosco pela sua Escritura. João, capítulo 20. João, capítulo 20, nós leremos, irmãos, o versículo de número 19. João 20, 19, leiamos todos juntos de uma só vez. Assim diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Pai, tem misericórdia de nós. Toda glória a Deus é dada somente ao nome de Jesus. E nós te exaltamos, Deus, porque tu ressuscitaste teu Filho amado, ó Deus. A morte não pôde detê-lo, ó Deus, ele saiu da sepultura. E nós te agradecemos, Deus, porque ele está vivo. E porque ele está vivo, ó Deus, a esperança de vida eterna para cada um de nós. Ó Deus, ó Pai, por isso muitos aqui já ressuscitaram na alma. E nós ressuscitaremos também no último dia, quando com o Senhor nos encontrarmos. Agora, Senhor, tu que recebeste os louvores cantados pelo coral, por toda a igreja, ó Deus, tem misericórdia de nós e dá-nos da unção de teu divino Espírito. Fala o nosso coração e abençoa a nossa vida, Deus. Que nós saiamos daqui reanimados, revitalizados, restaurados e quebrantados pelo poder do teu Espírito Santo, que fala na tua palavra. Exalta a Cristo, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Havia uma batalha milenar. A morte soberba pensava que reinava vitoriosa, e nunca ninguém jamais poderia detê-la. É fato que ela tinha perdido 2 rounds na história da humanidade, quando o Senhor chamou para si, sem passar pela morte, nossos queridos profetas Enoque e Elias. Mas, tirando estes 2 homens de Deus, ninguém pôde detê-la. Os grandes generais sucumbiram diante dela. Júlio César diante dela caiu. Gengis Khan não a pôde resistir, querido amigo e irmão. Carlos Magno não pôde vencê-la, muito menos Napoleão Bonaparte. Os grandes mestres sábios aos olhos dos homens, Buda, Maomé, Confúcio, todos por ela foram derrotados, amados amigos e irmãos. E se não bastasse homens de Deus que nós amamos na história, Lutero, Calvino, Knox, Spurgeon, Simonton, todos tombaram diante dela. Mas da plenitude dos tempos, querido amigo e irmão, Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. O próprio Deus a esse mundo baixou, se tornando homem e Deus ao mesmo tempo. E quando chegou o tempo, a morte se excitou. Cristo Deus eterno crucificou. Ele expirou. A morte pensou que sua vitória chegou. Mas no terceiro dia, amado amigo e irmão, o anjo do céu baixou. A pedra rolou. A morte derrotou. Cristo a vitória nos legou. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a ressurreição é a vitória da vida sobre a morte. E nesse texto, amados irmãos, em que lemos depois de ressuscitar o Senhor Jesus,
No primeiro dia da semana, quando seus discípulos estão reunidos no cenáculo, ainda com medo, ele aparece no meio deles e diz: paz a vós outros. E nesse texto o Senhor nos apresenta a vitória da vida. A vitória da vida. Eu rogo a Deus, amado irmão, que a vida do Espírito Santo seja vitoriosa em seu coração. Eu rogo a Deus que a vida de Deus vença a morte nos seus relacionamentos, na sua casa, no seu casamento e no seu lar. Eu rogo a Deus, amados irmãos, que nessa igreja nós vivenciemos cada dia mais e mais a vitória da vida sobre a morte, porque Cristo venceu a morte, também para que todos nós sejamos vitoriosos. E ao olhar para o texto, a palavra do Senhor nos diz que a vitória da vida, amado amigo e irmão, marca um novo tempo. A vitória da vida marca um novo tempo. Olhe para o versículo, a palavra diz assim, versículo de número 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Leia comigo essa mesma expressão, vamos lá? Ao cair da tarde daquele dia. Amados amigos e irmãos, até esse dia, na antiga aliança, o dia de culto, o dia do Shabá, o dia do descanso em Deus e da adoração, era o último dia da semana. Mas nesse dia, amado irmão, que a pedra rolou e o Filho de Deus, a vitória, nos legou, a igreja está reunida ainda amedrontada, mas sem saber, os discípulos estão começando aqui o primeiro culto cristão do Novo Testamento, o primeiro culto da era cristã neste mundo. O texto diz que ao cair da tarde, à noite do primeiro dia, provavelmente às 18h30, 19 horas, Jesus apareceu no meio deles. Aqui, amados irmãos, nós vemos a partir deste momento um novo dia de culto, um novo dia de adoração, um novo dia de encontro, um novo dia de exultação. Preste atenção, na antiga aliança o último dia era de Deus. Na nova aliança, amados irmãos, Deus se torna a nossa prioridade. É óbvio que os 10 mandamentos válidos para nós ainda hoje dizem que nós temos que, amados irmãos, ter um dia de culto para adorar o nosso Deus. Mas agora nós não terminamos com a adoração. Nós começamos com louvor, nós começamos com a exultação, nós começamos com a adoração, porque Deus em Cristo nos deu redenção, amados amigos e irmãos. É por isso então que Deus agora é nossa primeira prioridade. É por isso que no primeiro dia da semana, a partir de então, a igreja começou a chamar esse dia de Dia do Senhor. Eu não sei se você sabe que domingo, a palavra domingo vem do latim dominico, e domini é Senhor e co é dia. Domingo significa dia do Senhor. Literalmente, amados irmãos, esse é o dia do Senhor. E por isso nós não celebramos a ressurreição somente nesse domingo especial de Páscoa, mas todo domingo para nós é domingo de ressurreição, porque o domingo é o dia no qual o Senhor ressuscitou. Esse é o dia do Senhor. É por isso, queridos irmãos e irmãs, que nos primeiros idos da igreja cristã, o povo de Deus se reunia toda semana. Paulo diz que no primeiro dia da semana, eles deveriam, por exemplo, pôr à parte as suas ofertas. E no primeiro dia da semana, quando João está exilado na ilha de Patmos e não pode ir à igreja, o Senhor vem ao encontro dele e dá a ele a revelação do Apocalipse, amado irmão. O domingo passou a ser o dia da adoração, o dia da consagração, o dia da exultação, o dia do Senhor. É por isso que nós temos que zelar por esse dia e com todo o nosso coração não permitir que nada nos atrapalhe de vir à casa de Deus e adorá-lo, porque o Senhor disse que nós deveríamos separar esse Shabá, que agora é o domingo, para adorá-lo, para exultá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo. É por isso que o culto não se trata de agradar nem a você nem a mim. O culto é para a glória de Deus. Ah, irmãos, é por isso que a Bíblia diz em Hebreus 10, 24 e 25, e consideremos-nos uns aos outros, para estimularmos-nos ao amor e às boas obras. É isso que fazemos aqui. E o 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, contrariamente, façamos admoestações, pregação. Quanto mais vemos que aquele dia se aproxima. Irmão, é mandamento para o cristão estar no culto.
E infelizmente, amado irmão, já no primeiro culto, para servir de ilustração para nós, houve um faltoso. Tomé foi o faltoso do primeiro culto. E quando a gente falta do culto, muitas vezes a gente não vê o que Deus está manifestando ali com a sua graça. Tomé faltou e não viu Jesus ressurreto. Então os discípulos disseram a ele: nós vimos o Senhor. Ele disse: eu não colocar meu dedo na mão dele e não botar a minha mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Na semana seguinte, no mesmo horário, a igreja está reunida no segundo culto da igreja cristã. E aparece Jesus no meio, como apareceu aqui. Não é um espírito que passa por paredes, amados irmãos, mas também não entrou pela porta, porque o texto diz que as portas estavam trancadas. E Jesus então entrou no meio deles e diz: paz a vós outros. E Jesus olhou para Tomé e disse: põe aqui teu dedo na minha mão e tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. E ele disse: Senhor meu e Deus meu. Vendo o Senhor ressurreto no culto, Tomé exulta e sai da dúvida para a fé e é transformado pelo Senhor. O culto, amado irmão, é um momento especial no qual a noiva tem comunhão com o noivo. E esse momento de adoração impacta a vida daquele que escuta. E o Senhor se manifesta no culto, e vidas são transformadas pela palavra enquanto o Senhor aqui se manifesta. Mas eu quero fazer uma pergunta, principalmente para as irmãs, porque isso atinge mais as mulheres. Imagine que o seu marido te convida para ir jantar no dia do aniversário de casamento, ou você, jovem senhorita, no dia do aniversário do namoro, e ele te leva no melhor restaurante da cidade de São Paulo, e chega ali, ele pede a comida para você, mas enquanto você está comendo, ele fica olhando no relógio, e você está falando e ele não presta atenção em você. E aí ele fica: não, mulher, porque eu estou agoniado, come logo aí, porque eu quero ver a luta de MMA agora, sábado à noite. Isso aqui está enrolação, está uma perda de tempo. Como é que a senhora ia se sentir? Não, é porque eu quero ver a partida da Copa do Mundo, que vai ser de madrugada, eu estou perdendo tempo aqui com você, come logo essa comida aí, já estou lhe pagando logo, é a coisa mais cara, anda, vamos embora. O culto de domingo celebra o casamento seu com Jesus. Será que você tem o atrevimento de Jesus estar aqui falando com você, e você está dizendo para ele: Jesus, anda logo, porque eu não tenho tempo para prestar atenção naquilo que o Senhor tem para falar para mim? O dia é do Senhor, não é meu, não é seu. Priorize Deus, ame a Deus, dê toda a glória a Deus. Que a partir de hoje, irmãos, nós zelemos por estar na igreja nos domingos. Sabe por quê? Porque o Senhor ressuscitou nesse dia, e nós somos casados com Ele, e é um privilégio sentar para jantar com Ele, estar na presença dEle e ouvi-lo falar conosco. Que Jesus seja o maior amor da sua vida, amém, meu irmão? Que a ressurreição marque na sua vida um novo tempo, que você viva para a glória e honra do Senhor. Que tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, você faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Que vitória maravilhosa é a vitória de Jesus sobre a morte. A vitória da vida marca um novo tempo. Que você creia em Jesus e que hoje comece um novo tempo na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amados irmãos, que o Senhor nos encha da sua vida para a glória e honra do nome de Jesus. A vitória da vida, além de marcar um novo tempo, a vitória da vida, amados amigos e irmãos, marca o fim do medo. A vitória da vida marca o fim do medo. Olhe para o texto. O Senhor está falando conosco na sua palavra. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Amados irmãos, a vitória da vida marca o fim do medo. Os discípulos, amados irmãos, ainda estão amedrontados. Você se lembra, Pedro disse ao Senhor, quando Jesus disse que iria ser crucificado, ele disse ao Senhor: esses daqui talvez podem te negar, mas eu estou preparado para ir contigo, se necessário for até a morte.
E num arroubo de violência, você se lembra que ele tomou da espada e cortou a orelha de Malco. Mas Jesus disse que não precisava da espada dele curando a orelha de Malco. Disse que se ele pedisse ao Pai, o Pai enviaria legiões do céu para defendê-lo. Mas ele tinha que passar por aquele momento. E depois daquele instante, todos os discípulos fogem, amados amigos e irmãos. E Pedro, amados irmãos, que se tornou um dos maiores pregadores da história depois disso, mas foi o rei da bravata, antes daquele momento, amado amigo e irmão, nega o seu Senhor com grande disfarçatez. E louvado seja Deus, porque o Senhor é Deus de graça e restaura o seu povo. Mas aqui está Pedro com os outros discípulos, amados irmãos, 10, porque Judas se matou, amedrontado. Eles estão trancados com medo dos judeus. Eles pensavam que Jesus dominaria os romanos, e agora Jesus morreu, e eles subiram naquele cenáculo, onde tomaram a ceia com o Senhor, e ficaram trancafiados ali. E é por isso que ali o Senhor desce, e os visita com a sua bênção, para que, amados irmãos, eles deixassem de ter medo. E nessa visita de Jesus, uma das coisas que Jesus diz a eles, amados irmãos, no versículo 22, ele diz assim: havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus soprou, recebei o Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? 50 dias depois, Jesus foi arrebatado aos céus 40 dias depois. 50 dias depois se concretizou o que Cristo começou aqui. O Espírito Santo veio com poder sobre eles. E agora aqueles homens que eram amedrontados, pregam o Evangelho em praça pública, oram e Deus cura enfermos, e eles já não têm mais medo dos judeus, eles não têm mais medo dos romanos, eles não têm mais medo das autoridades deste mundo. Eles anunciam que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E alguns deles, amados amigos e irmãos, são assassinados, martirizados, açoitados, encarcerados, mas agora eles não têm mais medo, porque eles sabem que o seu Senhor venceu a morte. Eles sabem que o seu Senhor está no controle de tudo. Eles sabem que nada, exatamente nada acontece por acaso, mas tudo acontece na vida do cristão, conforme a vontade do Senhor. E o Senhor venceu a morte, venceu o inferno. Não há ninguém mais forte que Jesus. Quando nós confiamos, irmãos, que o nosso Senhor está no controle de tudo, independentemente das circunstâncias que nós venhamos a enfrentar, nós venceremos o medo, porque o Senhor triunfou da morte. John Owen disse muito bem: na cruz nós presenciamos a morte da morte na morte de Cristo. E a Bíblia diz que ele triunfou dos principados e potestades na cruz. Ele derrotou o inferno na cruz com a crucificação, amado irmão. Mas diz a Bíblia que ele cravou ali o escrito de dívida que era contra você e contra mim. A nota dos nossos pecados foi cravada lá. Nós somos perdoados e ninguém nos tira da mão de nosso Senhor, e Ele venceu a morte. Meu irmão, se você entende muito bem isso e crê com todo o seu coração, você não precisa viver amedrontado, mas você vai ser um homem de fé. Você vai ser, meu irmão, uma mulher de fé. É por isso que Jesus diz aos discípulos em Lucas 12:32: não temais, ó pequenino rebanho, porque a vosso Pai se lhe agradou dar-lhes o reino. Você é amado, meu irmão, você é eleito, você é precioso aos olhos de Deus. Você custou o sangue mais caro do universo, e das mãos do Senhor Jesus nunca ninguém jamais poderá te arrebatar. Então, meu irmão, tenha coragem, deixe de ser amedrontado, deixe de viver na síndrome do patinho feio. Oh, pobrezinho de mim, coitadinho de mim, ninguém olha para mim, ninguém me anima. Pare com isso. Você é vencedor, você é vencedora, minha irmã. Seu Senhor venceu a morte, e nada na sua vida acontece por acaso, mas o seu Senhor está no controle de tudo. É por isso, irmãos, que um versículo muito importante para a sua vida e para a minha é o versículo de Josué 1:9, que diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja Deus. Não é à toa, irmãos, que o mandamento que mais aparece na Bíblia é: não temas e não temais.
Há 365 vezes a repetição desse mandamento na Bíblia, para que você entenda que você precisa ter coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. Não deixe a crise financeira do país te abater. Não deixe os pecados das pessoas que você ama acabarem com a sua esperança. Não deixe as circunstâncias tirarem o seu ânimo de viver. Mas olhe para a cruz. Seu Senhor venceu a morte. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Coragem. Coragem. Levante-se. Creia. Lute e sirva ao Senhor. O seu Senhor te ama e está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle. Coragem em nome de Jesus. Diga para o seu irmão aí, coragem. Diga para ele nessa manhã. Coragem. Fale para ele, deixe de ser medroso. Fale para ele, coragem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A vitória da vida é para nos encher de coragem, de fé, para lutarmos em Cristo Jesus. Ah, minha irmã, que Deus lhe dê vitória sobre a morte, amém? Que Deus lhe dê vitória no poder do Espírito Santo. A vitória da vida marca um novo tempo. A vitória da vida marca o fim do medo. Mas a vitória da vida marca a chegada da paz. A vitória da vida marca a chegada da paz. Leia para mim o versículo todo. Versículo de número 19. Todo mundo que for bonito vai ler o versículo. 1, 2, 3, vamos lá? Pode ler. Ao cair da tarde... Imagine, meu irmão, eles ali amedrontados, Lucas narra essa cena dizendo que eles viram Jesus e pensaram que era um fantasma. E Jesus mostrou a mão, mostrou o lado, e eles ainda ficaram amedrontados. Jesus falou, tem um peixinho aí para comer? E eles trouxeram o peixe e Jesus comeu, e aí eles ficaram tranquilos. Jesus apareceu no meio deles, irmãos. E no meio deles, ele disse, paz seja convosco, né? Em hebraico, Shalom Adonai Aleichem. Lá estava, né, que a paz do Senhor seja convosco. Jesus veio na ressurreição para trazer paz ao coração daqueles amedrontados, para nos mostrar que a vitória da vida marca a chegada da paz, marca a instauração da paz, marca o domínio da paz, marca o reinado da paz em nossos corações, porque Jesus ressuscitou, Ele nos diz paz a vós outros. E paz, amado irmão, na Bíblia significa plenitude. A palavra shalom no hebraico e eirene no grego significa inteireza, significa integralidade, amado amigo e irmão, significa integridade, enchimento, transbordar, plenitude. Quem tem paz é alguém cheio da presença de Deus, cheio da unção de Deus, controlado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus veio para nos trazer paz, para nos encher da presença de Deus, para que tenhamos a certeza de que ainda que vivamos momentos difíceis, o Espírito de Deus habita em nosso peito, e nós podemos marchar firmes e em confiança, porque o Senhor está conosco, e Ele cuida de nós. Louvado seja Deus, a vitória da vida marca a chegada da paz. É por isso que Paulo diz que se você crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados, Deus no seu tribunal bate o martelo e diz, eu te declaro justo pela fé em meu Filho Jesus Cristo. Ele considera a justiça de Cristo em você. E aí agora justificado, Paulo diz, justificados pois pela fé temos paz para com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Meu amado amigo e irmão, se você creu em Jesus, você já não tem mais dívida no tribunal de Deus. Você, amado irmão, já não tem mais culpa. Você foi declarado justo. Se você se arrependeu dos seus pecados e creu que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, você é salvo. E agora Deus olha para você como Ele olha para o Filho dEle. E agora você vai parar de viver para si, vai viver para Ele, para obedecê-lo, porque nunca ninguém te amou como Ele, e você gozará de paz em Deus. É por isso que Paulo diz que você não precisa ficar ansioso nas suas dificuldades. Ele diz lá em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A paz, diz Paulo, a palavra no grego é como se fosse um guardião, irmão, um soldado, que fica na porta da nossa mente, na porta do nosso coração, nos lembrando que ainda que nós enfrentemos dificuldades, nós somos de Cristo Jesus. Tenha paz. Tenha paz. Há um quarteto no Brasil que canta músicas cristãs que diz: paz é a certeza de que Cristo irá voltar. Paz é a segurança de que o céu é o nosso lar. Paz é ter na cruz os pecados perdoados. Paz é ter Jesus caminhando ao nosso lado. Meu querido amigo e irmão, não tire sua alegria das circunstâncias. Não deixe o seu amor se esfriar por causa dos seus problemas. Sabe por quê? Porque Deus te amou a ponto de dar o Filho dele na cruz por você. E se você crê nele, você tem vida eterna. E ainda que você enfrente momentos de angústia e dor aqui, eu quero lhe dizer o seguinte: você é vencedor. E você já sabe o final da história. Você vive momentos difíceis, sim, você está no deserto, você está a caminho de casa, mas você sabe que naquele dia final, quando você partir daqui, você vai chegar lá nos portões daquela cidade e vão avisar ao Senhor que você chegou. Eu fico imaginando, irmãos, no dia em que o Senhor me chamasse, se Ele não vier antes, obviamente, nos portões daquele lugar, vão avisar: Roster chegou. E Jesus vai falar: mande entrar. E quando nós entrarmos, Ele olhará para nós e dirá: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que lhe foram preparadas. Ah, irmão, ou se Ele nos arrebatar e nós reinarmos com Ele em glória, você já parou para pensar que você verá Cristo Jesus? Como diz aquele hino antigo: face a face quero vê-lo, muito além do céu de luz, face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Você imagina, irmão, quando Ele olhar para você, quando Ele olhar nos seus olhos, com aquele olhar de chamas de fogo, a Bíblia diz: eu não sei se eu poderei ficar de pé, mas se Ele me deixar chegar perto dEle, a minha atitude vai ser como a das Marias que o viram ressurreto. Eu me atirarei aos seus pés e os beijarei e direi a Ele o quanto eu o amo, porque nunca ninguém me amou como Ele me ama. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, pense que porque Cristo ressuscitou, você ressuscita no coração hoje e ressuscitará no final, e verá o Senhor em glória. Eu me lembro de ver minha avó cantar um hino antigo que dizia: além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, até seu rosto ver além. Imagina esse dia. Bem sei que eu de mim, quem souber cante, nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além. Se você perguntar, meu irmão, a maior bênção que eu desejo é poder ver a face de Jesus. Mas para que isso aconteça com você, você precisa se arrepender dos seus pecados, crer que Jesus é o seu Senhor e Salvador pessoal, porque só verá a face de Cristo na glória
aquele que acreditou no Senhor, que nos dá a vitória da vida, a vitória sobre o medo, a vitória que marca um novo tempo, que nos dá a paz. Creia em Jesus hoje como seu Senhor e Salvador, como o único mediador entre Deus e os homens, como aquele que pagou os teus pecados na cruz. Creia que Ele é o único caminho que leva a Deus. Creia no que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Creia nele e você será salvo. Creia nele e você será perdoado. Creia nele e você será reconciliado. Creia nele e você terá a vitória da vida. Que Deus te abençoe com vitória nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus te dê vitória sobre o pecado. Que Deus te dê vitória nos seus relacionamentos. Que Deus te dê vitória na vida cristã. Que você espere a vitória do dia final que nós teremos em Cristo Jesus. Que Deus te dê vitória em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar. Presbítero Ernesto Herrera, que está bem aqui embaixo do púlpito, por favor, coloque-se de pé e ore por nós. Pai Santo, na Tua doce e santa presença, nós nos colocamos agora, Senhor, para Te agradecer a bênção maravilhosa, ó Pai, da ressurreição de Cristo, ó Pai. Porque é por ela, Senhor, que nós temos a plena certeza que nós ressuscitaremos também, Senhor. Que venceremos a morte e que a vitória da vida será experimentada, Senhor, em toda a sua plenitude por cada um de nós, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque um dia a Tua graça se manifestou individualmente sobre nós. Tu tens nos escolhido, nos chamado, nos justificado, tens nos aperfeiçoado na vida, Senhor, e nos asseguras, ó Pai, através da ressurreição de Cristo, que nós teremos este privilégio incomparável, esse privilégio maravilhoso, ó Pai, de ver o Teu rosto face a face, de sermos recebidos por Ti e de desfrutarmos, Senhor, da Tua presença. Aleluia. Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque um dia a Tua palavra entrou no nosso coração e um novo tempo começou em nossa vida. Aleluia. Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Teu Santo Espírito, ó Pai, retira de nós todo medo. E Te agradecemos, ó Pai, porque nós temos esta paz bendita, maravilhosa, paz gloriosa que nos enche o coração, Senhor. Como agradecer, ó Pai, pelo bem que Tens feito a nós. Como agradecer, ó Pai, este amor tão maravilhoso, ó Pai, que sendo nós pecadores, Tu Te entregaste por cada um de nós. Por isso, ó Pai, aceita o nosso louvor, a nossa gratidão. Aceita, Senhor, a nossa vida. Nós abraçamos a Tua cruz, nós abraçamos o Teu amor. E nós Te pedimos, ó Pai, perdão, Senhor, se em nossa vida nós não temos experimentado a plenitude da bênção que Tu nos dá, Senhor. Por isso, abençoa-nos, que o Teu Santo Espírito esteja revigorando as nossas vidas. Amém. Fortalecendo a nossa vida, fortalecendo a nossa fé, dando-nos sempre esperança, dando-nos sempre coragem, dando-nos sempre amor por Ti, Senhor. Amém. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, aceita, Senhor, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.